Olá pessoal, meu nome é Luísa Maffei da Cozinha Afetiva. Não sei se você já me acompanha no Instagram, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a esse espaço que também é seu. Hoje eu vou falar sobre distúrbios alimentares e veganismo. Eu sei que aparentemente esses dois assuntos não têm nada a ver um com o outro, mas eles se cruzam na minha história. Um deles é um verdadeiro tabu na nossa sociedade, os distúrbios alimentares. E o outro, o veganismo, às vezes aparece como algo muito impossível e distante da gente. Eu tô aqui para te dizer, em primeiro lugar, que tanto superar distúrbios alimentares quanto ser vegana é possível. Acredite que se eu conseguir, você também consegue, tanto uma coisa quanto a outra. Ainda criança, eu comecei a desenvolver minhas habilidades de chefe fazendo miojo com salsicha, miojo com nuggets frito, inventando 1001 tipos de miojo. Essa relação gostosa, embora não necessariamente saudável com a comida, foi se perdendo conforme eu fui crescendo e entrando na adolescência. Eu não sei muito bem explicar como é que foi que aconteceu, mas eu desenvolvi anorexia na minha adolescência. Começou com o objetivo de emagrecer, e eu acho que muitas meninas começam assim também. A gente vê modelos, a gente vê atrizes super magras na televisão e quer ser igual. Aquilo de certa forma representa um padrão de beleza e de sucesso que muitas meninas almejam e muitas mulheres seguem almejando depois que elas viram adultas. Então ainda no colégio eu comecei a emagrecer muito e aquilo que no começo atraiu elogios, logo começou a atrair preocupação das mesmas pessoas que então me elogiavam. Pra gente ver como é complexo mesmo essa relação de emagrecer e de elogio. Quando a gente elogia uma pessoa que está emagrecendo, a gente não sabe as reais consequências que isso pode ter na relação dela com o corpo dela e com a saúde dela. Eu me lembro de ser chamada na coordenação do meu colégio e a coordenadora queria saber o que é que estava acontecendo comigo, por que eu estava emagrecendo daquele jeito. E eu não me sentia à vontade para falar o que estava acontecendo, porque de verdade nem eu conseguia entender aquela obsessão toda por um corpo magro e a forma como eu me via no espelho. E tem outro detalhe também dessa história. Antes disso acontecer, antes de eu começar a emagrecer muito, eu comecei a entrar na adolescência, meu corpo começou a chamar atenção na rua. E isso foi muito difícil. Porque eu ainda me sentia uma criança, pra ser sincera. E eu comecei a atrair olhares de homens nas ruas, comecei a ouvir coisas que eu não queria ouvir, e eu me lembro muito bem da sensação de querer sumir dentro das minhas roupas, de querer desaparecer. Então eu acredito também que a minha anorexia tenha a ver com isso, com esse medo de virar mulher e com essa vontade de passar invisível na rua. O acompanhamento de distúrbios alimentares geralmente é um acompanhamento multidisciplinar. Então eu comecei a passar na psiquiatra, na psicóloga, na nutricionista e na endocrinologista. E nesse acompanhamento eu entendi que eu precisava comer, que se eu não comesse eu ia morrer. E eu não queria morrer, eu queria viver, eu queria muito viver. Então eu comecei a comer. No que eu comecei a comer, eu mais uma vez tive essa sensação de perder a medida. E eu rapidamente passei da anorexia para bulimia, o que não é incomum no quadro da anorexia. Quando eu passei para bulimia, eu não falei disso abertamente com a minha família, num primeiro momento, e eu demorei muito tempo para falar o que estava acontecendo no meu tratamento. Eu tentei esconder isso o máximo que eu pude. E essa é uma característica dos distúrbios alimentares. A gente tende a ficar dentro do armário, a não falar dessas questões que estão envolvendo o nosso corpo, a nossa obsessão por uma imagem determinada, tudo aquilo que envolve esses distúrbios, porque é muito complexo e tem um sentimento de culpa e de vergonha muito grande. E é por isso que eu tô aqui botando o dedo na ferida para falar disso com vocês, porque eu sei que muitas mulheres, principalmente as mulheres também, homens, passam por isso em algum momento na vida. Pode não chegar à anorexia ou à bulimia, mas a gente tende a ter uma relação complicada com a comida. Então eu tô trazendo essas coisas aqui pra falar que se você sente que a sua relação com a comida não é saudável, não é harmônica, tá tudo certo. Não é culpa sua e a gente pode falar sobre esses temas. Eles não precisam mais ser tabu. A anorexia é uma doença muito mais evidente do que a bulimia, porque a magreza escancara a doença, as olheiras, a queda de cabelo, a perda da massa óssea, a ausência da menstruação, os hematomas que se formam pelo corpo, porque
Eu, por exemplo, cheguei a ficar tão magra que eu não tinha carne envolvendo suficientemente os meus ossos, então tudo que eu encostava ficava roxa. Tudo isso são sinais muito evidentes de que tem uma doença instalada naquele corpo. A bulimia já não é um distúrbio tão evidente assim. A pessoa pode ficar anos e anos e anos, às vezes até uma vida inteira bulímica, sem ninguém descobrir. E eu disse ninguém mesmo, porque a gente consegue manter um peso que é considerado saudável. Às vezes a pessoa bulímica pode até mesmo ficar acima do peso. E ela consegue esconder perfeitamente o que ela faz para eventualmente se livrar do que ela come. Então a bulimia é um distúrbio alimentar caracterizado por ciclos de binge, que é quando a pessoa come muito aquilo que normalmente ela restringe na alimentação dela e depois tenta se livrar a qualquer custo daquilo tudo que ela comeu. Seja por vômito, seja tomando laxantes, seja fazendo muitas atividades físicas. Então eu fui da anorexia para bulimia e fiquei muitos anos assim. Quando a gente não consegue aceitar comida no nosso corpo, a gente não consegue aceitar muitas outras coisas também dentro de nós. Então eu não estava só recusando comer, eu estava recusando receber afeto, receber amor, tanto de mim mesma quanto das pessoas que me rodeavam. Na anorexia e na bulimia, a pessoa geralmente tem uma lista de alimentos proibidos, alimentos que ela não inclui na sua alimentação. Na anorexia, basicamente nunca, e na bulimia, se ela incluir, ela vai depois dar um jeito de se livrar daquilo que ela comeu, porque afinal é um alimento proibido. Então isso sim é uma lógica restritiva, isso sim é restrição. O veganismo para mim tem sido exatamente o contrário, tem sido inclusão no meu prato, tem sido inclusão também no meu corpo, daquelas coisas que eu não conseguia receber nos anos de anorexia e de bulimia, ou seja, de afeto. E é por isso que o meu projeto se chama Cozinha Afetiva. A primeira vez que eu decidi sair do armário para falar sobre distúrbios alimentares foi no teatro. Eu era atriz e eu fazia parte de um grupo que chama Teatro do Osso. O Teatro do Osso tem uma peça muito famosa que é o Rinoceronte. Então essa peça é uma releitura do Rinoceronte do Ionesco. O Ionesco escreveu o Rinoceronte para falar sobre o nazismo e o fascismo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele usa a metáfora de uma humanidade inteira se transformando em rinocerontes para falar da brutalização da humanidade. E na nossa releitura do Rinoceronte, foi nos colocado o desafio de pensar o que é que faz a gente perder a nossa humanidade. E na hora que essa pergunta me foi feita, já veio na minha cabeça, são os padrões de beleza. Os padrões de beleza me fazem perder tudo que eu tenho de mais humano. Na hora que eu viro o rinoceronte, eu literalmente viro uma boneca, eu arranco a minha pele, eu trago muitas sensações que me acompanharam durante esses anos críticos de anorexia e de bulimia para essa personagem e para essa peça. Ao final de cada apresentação, eu recebia abraços de mulheres e também de homens, que muitas vezes choravam e me diziam que a história da Daisy, que era a personagem que eu fazia, era também a história delas e deles. Perceber que a minha história não era só minha me deu forças para falar sobre ela. Na época eu já estava no Instagram, eu tinha uma conta com uma amiga minha, com a Luana Tanaka, que também é atriz, e eu e a Lu, a gente tinha essa conta Blogueirinhas do Bem, onde a gente postava receitas no nosso dia a dia. Cada receita que eu postava ali era uma receita que eu conseguia comer, era um êxito pra mim, era uma vitória. E eu compartilhava aquilo e ficava muito feliz de ver que aquilo fazia bem pras pessoas também. No Rinoceronte, começaram a ficar presentes duas coisas que hoje são fundamentais pro trabalho que eu faço. Uma delas é esse falar sobre distúrbios alimentares, a virada de chave pro Body Positive, que é aceitar, amar, respeitar, honrar esse corpo que a gente tem. E a outra coisa é a cozinha de casa, porque com tantas horas de ensaio e tantas horas de peça, a cozinha de casa começou a ser literalmente transportada para o teatro. Eu comecei a preparar muitas marmitas, eu lembro de ir para os ensaios e depois para as apresentações, sempre com a minha malinha térmica cheia de marmitas e lanchinhos para eu comer. E então ali eu comecei a exercer uma organização da cozinha de casa que fosse capaz de fornecer para mim tudo que eu precisasse a partir do momento que eu saísse, porque eu voltava muito tarde do teatro, a peça é super longa. Eu comecei a sentir que o meu coração estava pulsando mais na cozinha do que
no teatro e que eu precisava analisar isso mais profundamente, viver isso mais intensamente. Um dia eu tava conversando ali com uma amiga de uma amiga no aniversário, comentando a comida ali daquele bar que a gente tava, e eu descobri que a pessoa que tava do meu lado era uma cozinheira do Mani. E eu conheci através dela um programa de estágio do Mani que se chama Lab Mani. Esse programa é um programa formativo super bacana do Mani. E eu cheguei em casa para pesquisar mais e eu vi que as inscrições estavam abertas e decidi me inscrever e ver no que ia dar. Eu fui, na verdade, sem muita expectativa de passar, sem muita pressão, porque eram mais de 400 pessoas para 7 vagas. E eu não tinha formação nenhuma em gastronomia até então e nem experiência profissional em restaurantes. Mas eu acho que eu fui tão sincera em contar minha história e em dizer por que eu tava ali, que eu fui aprovada. Eu fiquei muito feliz quando eu fui aprovada. Bom, fiquei 4 meses no Mani, é um estágio de 4 meses. Ali eu passei por todas as praças da cozinha de produção e depois da cozinha do restaurante também. Com isso eu aprendi muito de método, muito de técnica, de organização, de dinâmica de trabalho. Eu comecei a levar essas coisas para a cozinha de casa, toda aquela organização, aquele preciosismo, aquele rigor com o alimento, com os pratos, eu comecei a levar para a cozinha de casa. Depois do Mani eu fiquei muito animada em experimentar mais, explorar mais o que seria a minha cozinha. Então eu comecei a fazer jantares em casas, eventos. Eu sempre estava muito bem acompanhada na cozinha por 2 grandes amigos meus. Eu sinto a maior saudade dessa fase. Foi uma fase de muita experimentação na cozinha. A gente fez coisas incríveis usando só vegetais, recebendo um público que em sua grande maioria não era vegano, mas que ficava muito impressionado com os sabores daquela comida. Ali eu percebi como a culinária vegana é potente, como o reino vegetal oferece pra gente tudo que a gente precisa, não só em termos de nutrientes, como em termos de sabores, de cores, de texturas, de composição de prato. E eu decidi, em um dado momento, que eu queria aprofundar a minha formação nesse universo de alimentação. Então, antes de procurar um curso de gastronomia, eu procurei um curso que falasse sobre alimentação saudável. Foi por isso que eu decidi me formar no Institute of Integrative Nutrition, que tem esse nome pomposo, porque é um curso de Nova York. Ele é um curso que não forma nutricionistas, ele forma health coaches. O que é uma health coach? Sou eu! É alguém que te orienta e que fica do seu lado na sua jornada por uma vida mais saudável, no meu caso, por uma alimentação mais saudável, pela alimentação que você quer ter. Então eu acompanho passo a passo, a gente estabelece alguns objetivos juntas no começo do nosso trabalho, eu vou te acompanhando passo a passo rumo a esses objetivos. No veganismo, eu sinto que eu consegui, de uma vez por todas, passar da lógica restritiva da alimentação para a lógica inclusiva. Uma lógica onde eu incluo alimentos no meu prato, onde nenhum alimento é proibido, onde eu faço escolhas e não restrições. Então eu deixei de lado aquela lógica de lista de alimentos proibidos, de não comer carboidratos, de não comer doces, de não comer isso, aquilo porque engorda, para comer todo um mundo de alimentos que estão de acordo com as escolhas que eu faço e que são saudáveis, que fazem bem para minha saúde. Então eu não conto mais calorias, eu como saúde. Então quando hoje eu falo que uma relação saudável com o nosso corpo é possível, que organizar a cozinha de casa é possível, que ter uma relação de afeto com a comida é possível, acredite que é possível, porque eu nem sempre fui assim. Por isso que eu decidi reconstruir aqui um pouco da minha história com a comida e com o meu corpo, para mostrar para vocês que a gente consegue sim mudar hábitos, que a gente consegue sim se curar e que essas coisas podem sim estar no veganismo. Por que não? Por que o veganismo não pode ser também um caminho de cura? Quando eu falo de cura de transtornos alimentares, eu preciso dizer que essa cura é um estado permanente de atenção. É algo que a gente precisa sempre estar atento para não recair em antigos padrões que a gente sabe que são autodestrutivos. Então é sim muito importante um acompanhamento terapêutico, médico, para essas questões de distúrbios alimentares, que são questões complexas.
Eu não vou mentir pra vocês, dói sim falar sobre esses assuntos aqui, por mais que seja algo que eu tenha superado, é uma coisa que me machucou por muitos anos. Mas eu tô disposta a trazer esse diálogo pra cá, porque, de novo, é um tabu que eu sinto que a gente precisa romper de uma vez por todas. Então, se você acha que esse assunto é pertinente, que esse espaço pode ser também um espaço pra gente falar de saúde mental, comenta aqui abaixo. Eu espero que isso te motive a ter um olhar mais acolhedor pro seu corpo e mais confiante para as escolhas que você queira fazer na sua alimentação. Um grande beijo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima!